por não ser feriado, a igreja sempre coloca, sempre no próximo domingo mais perto, para que todos possam participar desse grande momento para nós cristãos. Até porque São Pedro e São Paulo é considerado, né, os grandes pilares da igreja, né? São essas colunas que sustentaram a igreja. Por isso nós temos que festejar com alegria São Pedro e São Paulo. Por isso vamos ouvir o que o Evangelho nos coloca, tirado de São Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria poder juntos celebrarmos essa grande solenidade de São Pedro e São Paulo. E celebrar São Pedro e São Paulo é mostrar a fé, né? A fé dos apóstolos, porque se não fosse grandes homens como São Pedro e São Paulo, grandes santos, né? Que morreram, que deram a vida por Jesus Cristo, foram mártires, deram a vida. E por isso hoje, se nós conhecemos todas essas histórias maravilhosas de Jesus, se hoje nós podemos adorar a Deus, estar na igreja, recebendo a Eucaristia, é porque esses grandes homens, né, viveram a sua fé. E isso para nós temos que ter uma gratidão, né? Porque se nós amamos a Deus é por causa deles. Há mais de 2000 anos se passaram e nós conhecemos as histórias por conta desses grandes homens, né? E a primeira leitura, claro, que já fala sobre São Pedro, né? Inicia dizendo que o rei Herodes mandou matar Tiago, irmão de João. Mandou matar a espada. E aí, então depois que ele mandou matar, viu que os judeus se alegraram com essa matança, né? E aí então o rei Herodes manda prender Pedro na prisão. E aqui é algo maravilhoso, mostra o poder da nossa oração em comunidade, né? Porque enquanto Pedro ali estava na prisão, Pedro não mostrou angústia, desespero de estar na prisão. Pelo contrário, Pedro rezava, Pedro orava, acreditando na vontade de Deus, né? E o povo em comunidade se uniu em oração, se ajuntou em oração, para que Pedro saísse da prisão, né? Pois bem, então enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava. Olha que bonito, a comunidade rezava. E aí então Pedro estava fechado como um lugar bem escondido, né? Vamos imaginar do palácio, né? Lá embaixo, naqueles fundos cheios de grades, correntes, e Pedro estava lá, mantendo ele exatamente na prisão, sem condições alguma de sair naquele momento, né? E aí, ao anoitecer ali, os guardas que vigiavam Pedro, né? Dormiu, né? Ali deram aquela cochilada, né? E aí o anjo acordou Pedro e falou: levanta, é agora, né? É agora. As correntes caíram.
as correntes de São Pedro foram abertas. E São Pedro saiu tranquilamente dessa prisão sem que fosse percebido. Veja a graça, o poder, né, da oração. E São Pedro foi escolhido por Jesus Cristo, né? Nós sabemos que Pedro era pescador, né? Um homem simples, totalmente diferente de São Paulo. Mas Pedro, um homem simples, pescador, pescava e foi escolhido por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo sabia, porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus é Deus. Jesus sabia que ele seria o grande sucessor para estar ali a comando da igreja quando Jesus subisse aos céus. Jesus sabia o tempo todo. Por isso hoje o Evangelho diz, né? Quando Jesus pergunta aos discípulos, né, o que estão falando de mim aí por aí? Jesus queria saber o que as pessoas comentavam de Jesus pelos cantos. Não que ele queria saber se ele era conhecido, se estava tendo um ibope, né, algo desse tipo, não. Ele queria saber se as pessoas tinham de fato entendido o porquê Jesus veio, né, a vinda do Jesus. Então, alguns dizem que é João Batista, Jeremias, Elias, algum dos profetas. Aí Jesus olha para os apóstolos, então. E vós? Quem dizeis que eu sou? Né? Essa pergunta, claro, que sempre cai como uma luva para cada um de nós, porque nós temos que fazer essa pergunta. Será que nós sabemos quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Será que nós sabemos, reconhecemos isso? A verdade? E naquele momento ninguém, né? Só o barulho dos grilos ali, né? Suando como um vento. Ninguém falava nada até que Pedro levanta a mão, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos e irmãs, isso não era uma prova. Isso não era uma provinha que a gente faz ali, levanta a mão e responde, né? E tá tudo certo ou não. Mas Jesus fica feliz, se alegra pela resposta de Pedro, porque Jesus disse para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus, então, vê que foi revelado através do Espírito Santo ali para São Pedro, que ele falasse isso, revelasse que ele é o Filho de Deus vivo, ele é o Messias, né? E olha que legal, Jesus, ele fala assim, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Quem é Jonas? Quem foi Jonas? Né? Lembramos aí de Jonas, que Deus pediu para ele ir para o lado oeste, ele foi para o leste, enfim. Pediu para que ele fosse para um lado evangelizar, né? E ele não queria levar a palavra de Deus. Ele foi contra Deus, ele quis ir ao contrário. E aí, o grande peixe, né? A Bíblia fala o grande peixe, as pessoas falam que foi uma baleia, engoliu ele, né? Esse é o Jonas, né? Porque era um homem de cabeça dura. E Pedro, de fato, sempre teve uma cabeça dura, né? Então, Jesus fala, feliz és tu, filho de Jonas. Porque Pedro também foi realmente um homem de cabeça dura, um homem rígido, né? Não foi fácil, né? Mas Pedro teve força, coragem, teve muito sabedoria através de Jesus, o Espírito Santo guiando. Mas olha que legal, né? O poder que Jesus dá a São Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus coloca então São Pedro à margem, né? A responsabilidade ali de fazer, de estar assim que Jesus subisse aos céus, está ali a comando da igreja. Veja que muitas pessoas, né, informam, por exemplo, que a igreja nasce em Pentecostes, ou alguns filósofos falam que nasce na cruz, né? Alguns falam que foi na Santa Ceia, mas nós podemos dizer que, independente de em qual momento nasce a igreja,
a gente tem que saber que já estava no coração de Deus o desejo de ter a igreja, né? Por isso, tanto que ele usa Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Claro que agora tem um Papa que disse, né, um santo, eu não sei se foi Santo Ambrósio, não lembro, agora não me recordo, mas ele diz uma frase muito importantíssima, né? Que aonde aonde nós estamos, ali está a igreja, ou aonde está o Espírito Santo, ali está a igreja, enfim, algo parecidíssimo com isso. Mas o que ele já quis nos dizer com isso? Que a igreja, não é que Deus está somente na igreja, Deus está em nós. Então, onde nós estamos, ali está a igreja, né? Porque Deus vive em nós. Olha que lindo. Então, por exemplo, se eu vou visitar uma pessoa, nós vamos fazer uma oração, é a igreja, né? A responsabilidade não é só para o sacerdote, mas para cada um de nós. A igreja somos nós, somos a cada um de nós. A igreja vive em nós, porque Deus vive em nós. Então nós somos a igreja. Mas Deus dá a São Pedro, então, esse poder, né? Porque Jesus fala para ele que ele dará as chaves do reino dos céus. E tudo que ele desligar aqui na terra será desligado no céu, e tudo que ele ligar aqui na terra será ligado no céu. Olha o poder que Jesus dá a São Pedro. Significa, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus dá totalmente a responsabilidade a Pedro, a confiança em Pedro. Porque hoje, quando você fala de entregar a chave para alguém, significa o quê? Que a pessoa tem, se eu entrego a chave da minha casa para alguém, essa pessoa pode entrar e sair a hora que quiser, não é verdade? Porque eu estou dando livre acesso para essa pessoa. Então, entregar a chave, de fato, significa que Pedro tinha toda essa autoridade. Então, o que Pedro disser aqui na terra, será recebido no céu. Veja que coisa maravilhosa. Então, por isso que nós temos hoje, vem esse papado, né, até chegar ao Papa Francisco, mas a responsabilidade do Papa. O Papa, a Igreja diz, por conta disso, né, que o Papa é infalível, né, não que ele não erre, porque o homem é pecador, mas a Igreja é santa, porque é fundada por Cristo. Mas ele tem, então, esse poder, né, de que o que ele disser aqui na terra será recebido no céu, está aqui. Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, tudo que Pedro disser aqui na terra será ligado no céu, e tudo que ele desligar será desligado. E isso é a nossa fé, e vem de geração em geração. Claro que no passado a Igreja Católica teve diversas situações difíceis, né? Passaram por diversas turbulências, mas pessoas santas existiam, né? Pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, que amavam a Deus sobre todas as coisas. Mas claro que existiam muitas coisas ruins, mas o poder do inferno jamais poderá vencê-la. Então, assim, jamais o inferno vai derrotar a igreja, né? Então, houve dificuldades no passado? Houve. E quem somos nós para querer julgar o que aconteceu no passado? Mas veja que pessoas assim como Pedro e Paulo guardaram a fé, né? Como diz Paulo, combati o combate, completei a corrida e guardei a fé. Eles passaram dificuldades, mas ele conseguiu, guardou a fé. E são pessoas assim que trouxeram, então, esse amor de Deus a cada um de nós. E novamente, se hoje nós sabemos e conhecemos tudo que nós conhecemos, e hoje a igreja é santa por conta dessas pessoas que guardaram a fé, torna a dizer que foi difícil no passado. Não houve a santidade por completo, porque pessoas são pecadoras, são homens e mulheres pecadores. Porém, a igreja é santa, porque foi fundada por Jesus Cristo, e é isso que nós temos que saber. Assim, Paulo, né? Paulo perseguia os cristãos.
Ao contrário de Pedro, Paulo era uma pessoa, vamos dizer assim, inteligentíssima, né? Brilhante para os judeus. Conhecia muito a palavra, né? Referente aos judeus. E estudou em melhores escolas, né? Escolas maravilhosas, tinha um conhecimento profundo. Esse era Paulo, né? Tanto que a palavra diz que chegou um momento que Paulo respirava ódio contra os cristãos. Exatamente isso, Paulo respirava ódio contra os cristãos, mostrando então que ele odiava os cristãos. Mas foi aí, a caminho de Damasco, né? Nós lembramos aí muito bem essa história, ele em cima do cavalo, né? E ali ele vê aquela luz, e ele ouve a voz de Deus, né? Jesus falando com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ali ele fica cego, ele cai do cavalo, né? Ananias acolhe ele, enfim, toda aquela história, mas é algo importantíssimo para nós. Houve a conversão de Paulo, que é Saulo Paulo de Tarso, né? Então ele passa a usar o segundo nome de Paulo. A partir da conversão, né? Ele começa a usar Paulo e não mais Saulo. Mas veja, recebeu a conversão porque ele encontrou a verdade. E olha que importante, Paulo nunca viu Jesus. Paulo nunca teve essa oportunidade de viver assim como os apóstolos. Nunca ouviu. Nunca viu Jesus. Então a experiência que Paulo teve é a mesma experiência que cada um de nós temos. Porque nós não vemos Jesus, mas nós temos o convívio com Jesus. Nós ouvimos a voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Mas Paulo, naquele momento, a caminho de Damasco, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Jesus. E aí ele converte. Aí, quando ele fica cego, porque ele não enxergava mais as coisas de Deus, ele não conseguia enxergar. E quando ele abre os olhos, então, ele reconhece Jesus, ele começa a ver Jesus, né? Ele encontrou o caminho. Então, ele começa a seguir a Cristo. Tanto que depois ele vai com Pedro, né? Encontra Pedro para dizer da conversão, e Pedro contando várias histórias de Jesus para ele, e isso vai enchendo o coração dele, de Paulo. Olha que maravilha! Mas Paulo não conheceu Jesus, mas sim as histórias de Jesus, e isso fez com que ele acreditasse mais na verdade. Mas eles não desistiram da fé. E sabe que é legal de Paulo, porque quanto mais a gente ouve histórias de Paulo, né? Por quê? Porque Pedro, os apóstolos, eles vivenciaram a vida com Jesus, mas Paulo não. Então veja, Paulo hoje somos nós mesmos de fato, né? Porque nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus, mas nós, cristãos, encontramos Jesus no batismo, fomos batizados na graça de Deus, né? Então Paulo, ele não teve essa oportunidade, mas sofreu. Como Paulo sofreu? Vamos imaginar que ele sofreu assim aí, depois da conversão dele, ele teve vários sofrimentos. Primeiro, porque ele se converte ao cristianismo, e os judeus não aceitavam o cristianismo. Então ele começou a passar a ser perseguido pelos judeus, né? E aí outra, ele não conseguia mais estar, por exemplo, junto com os cristãos. Por quê? Porque os cristãos achavam que Paulo estava enganando os discípulos, por exemplo, os cristãos. Porque pensavam que Paulo estava como um infiltrado, né? E não que era convertido. Então imagine, Paulo não tinha mais o apoio dos judeus e não tinha apoio dos cristãos, porque os cristãos não acreditavam que Paulo de fato tinha convertido. Que difícil, hein? Que situação. Conclusão, ele não conseguia viver nem do lado do judeu, né, e nem com os cristãos, porque ele não tinha confiança de ninguém, né?
E Paulo sofreu. Nossa, diz algumas passagens umas situações difíceis de Paulo. Ele chegou, por exemplo, numa cidade, né? E ali para levar a palavra de Deus, e as pessoas começaram a jogar tanta pedra em Paulo, mas tanta pedra, que só pararam de jogar pedra em Paulo quando acharam que ele, né, tinha morrido. Veja a situação. Que situação Paulo vivenciou, né? Então as pessoas só pararam de jogar pedra em Paulo depois que acharam que ele de fato tinha morrido. E aí as pessoas se dispersam, né? Vão embora para suas casas, e ali fica Paulo estirado ali na rua, né? Parecendo que de fato ele estava morto. E aí o Espírito Santo de Deus, né, dando força a Paulo, sempre guiando o caminho, né? Ele levanta, ele acorda, ele levanta, se recompõe, melhora a sua saúde ali, né? Fortalece a sua saúde, e aí algo maravilhoso. Ele não desiste, né? Ele não desistiu. Ele continua. Ele sai para levar a palavra de Deus. Ele volta para falar de Jesus Cristo. Ele não desistiu. Ele poderia naquele momento falar, não vou mais, né? Chega, eu sofri muito, vou desistir, não vou levar mais a palavra de Deus. Não foi isso que Paulo fez. Pelo contrário, Paulo continuou, levando a palavra de Deus, fazendo a conversão das pessoas para se converter ao cristianismo. E olha que rodaram bastante, hein, para que Jesus fosse reconhecido no mundo inteiro, né? Olha que maravilha disso. Ele não desistiu. Não desistiu a sua fé. E hoje, o que mais a gente vê hoje na igreja aqui que é as pessoas desistindo de ir para a igreja. Quer um exemplo? Algumas pessoas falam até de cristais, né? Cristão cristal. Aquele que quebra fácil. Por quê? Porque confundem hoje a igreja como uma loja, né? A loja sim, né? Porque uma loja, se hoje eu chegar na loja e não for bem recebido, bem atendido, eu não volto mais, não é verdade? Ninguém quer pagar um produto ali e não ser bem atendido, né? Então a pessoa quer ser bem atendido, bem acolhido, né? Com certeza a gente voltaria. Agora, se você chegar numa loja e não é bem atendida, a pessoa não está nem aí, nem te atende, não quer falar sobre o produto que você quer comprar, enfim, você vai embora. Não é assim? Então, infelizmente hoje muitas pessoas, tá? Muitas pessoas hoje, quando chegam na igreja e o sacerdote, a equipe de liturgia, ministro, enfim, as pessoas que não acolhem ou não acolhem bem a pessoa, porque não cumprimentou, não falou comigo, não me acolheu, não deu bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, eu não volto mais, né? Então hoje é muito fácil as pessoas desistirem, né? Por simples coisas que acontecem na igreja, hoje as pessoas desistem. E hoje é exatamente isso, mostrar a fé de São Pedro e São Paulo, que não desistiram na fé. São colunas da igreja, pilares da igreja. Se hoje nós temos tudo isso, conhecemos tudo isso, é graças a essas pessoas, homens e mulheres santas que viveram a fé. E hoje, qualquer coisinha, né? Qualquer linguinha que fala por aí, uma linguinha daqui, já não vai mais, né? Porque as pessoas não vão, desistem. Eu não vou mais não, porque falou isso, falou aquilo. Então, quem é a igreja hoje? Quem é Deus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Se coloque, se pergunte hoje diante de Deus se você está realmente amando a Deus, realizando essa fé, mostrando a fé. Ou será que realmente nós somos cristais, né? Qualquer coisinha eu quebro. Será que é isso? Tanto que São Pedro e São Paulo, não sei se vocês conhecem como eles foram martirizados, né? Como eles foram mortos. Pedro foi crucificado
mas Pedro na sua humildade, né, no seu pecador, em não querer ser igual a Jesus, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Veja Pedro no seu amor a Deus. Ele não quero ser crucificado igual ao meu mestre. Me crucifiquem mais de cabeça para baixo. Que situação, meus irmãos, Pedro viveu. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Os dois foram mortos, né? Em Roma. Então veja, Paulo foi decapitado. E dizem, né? E nós acreditamos que ao ser decapitado, quando deram a espadada, a sua cabeça bateu 3 vezes no chão, né? Foi tão forte que bateu 3 vezes no chão e as 3 vezes onde pingou, jorrou ali fonte de água viva. Que essa fonte está até hoje numa igreja em Roma. Eu não tive a oportunidade, né, de conhecer, graças a Deus eu passei pelo Vaticano, mas eu não consegui ir, eu não tive tempo para conhecer de fato, estava um pouco distante para mim, não consegui ir, né, mas ainda quem sabe um dia tenha essa oportunidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a nossa igreja, a nossa história é linda, a nossa história é maravilhosa. A igreja católica apostólica romana é linda, é maravilhosa a história até hoje. Torna a dizer, aconteceu muitas coisas no passado, mas, meus irmãos, a igreja vive. O poder do inferno nunca poderá vencer, né? Nunca poderá vencer o céu. Nunca poderá vencer o poder da igreja. O inferno jamais, né? Jamais vencerá esse poder de Deus. Então que possamos crer, pedir assim a fé de São Pedro e São Paulo e dar-nos força, coragem, sabedoria para que nós possamos também, né, ter coragem e levar a fé, a boa nova. E não desistam, né? Animem, tenham coragem, acreditam, creiam em Deus. Essa fé, celebrar essa grande solenidade, né, é ter essa força, essa coragem de São Pedro e São Paulo. Peça sempre a grande intercessão desses grandes santos, né, que guardaram a fé. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, diz o Salmo de hoje. Não tenho dúvida, não tenho medo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Por mais difícil que seja, por mais difícil que foi a vida de cada um deles, eles não temeram, pois o Senhor livrou de todos os temores. Nós vamos passar dificuldades, assim como eles passaram até hoje. O cristianismo sempre sofreu, sempre foi perseguido. E até hoje as pessoas falam, né, comentam, mas a igreja fundada por Jesus Cristo, está aí, a fé dos apóstolos. É a igreja católica apostólica romana, que existe há mais de 2000 anos. Não foi fundada por nenhuma pessoa, não foi fundada por nenhum homem, mas sim foi fundada pelo próprio Deus, que já trouxe em seu coração o desejo de criar a igreja através de São Pedro. Que maravilha! Tenha fé, acredite, e por mais desânimo que você tenha na sua vida, não desista. Está aí, a exemplo de São Pedro e São Paulo. Sofreram ameaças, sofreram várias situações constrangedoras, né? Violências, sofreram de tudo, mas manteram a fé, não desistiram. Que possamos pedir sempre a intercessão de cada um deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.